Ao concluir o estudo desta semana, nós vamos considerar a importância que o apóstolo Paulo dava para a sua identidade. Por que a identidade é importante? Vamos lá ao texto da nossa lição do auxiliar para os professores. A identidade molda nossas crenças, nossa compreensão da história e também o nosso próprio senso de ser. A nossa identidade mostra a nossa origem, o nosso nascimento. A nossa identidade declara qual é o nosso propósito e também qual é o nosso final. Após sua experiência no caminho de Damasco, a identidade de Paulo é ancorada em seu chamado divino para seguir a Jesus e ser um apóstolo. Isso é, um enviado e mensageiro de Jesus. Paulo, juntamente com seu coautor Sóstenes, inicia sua primeira carta à igreja de Corinto afirmando que foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Esse é o nascimento do apóstolo Paulo enquanto cristão. Ele foi chamado por Deus, pela vontade de Deus, para ser apóstolo. Foi escolhido por Deus. O verbo grego apóstelen, que quer dizer enviar, subjacente ao substantivo apóstolo, surpreendentemente é raramente usado na literatura grega fora do Novo Testamento. O uso de uma palavra relativamente incomum para identificar um ministério crucial na Igreja Cristã Apostólica pode ter sido uma tentativa consciente de comunicar a importância fundamental do ministério dos apóstolos, bem como a função única daqueles que foram enviados, a qual, incluindo Paulo, e além dos 12, com a referência de Romanos 7, 16, 7, pode sugerir. Saúde Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos dentre os apóstolos. Veja, nessa saudação, o apóstolo Paulo está dizendo que havia outros apóstolos. Na igreja cristã nascente havia vários apóstolos, isso que é, vários homens e mulheres que testemunhavam do Senhor Jesus e que traziam a mensagem do Evangelho, a carta de salvação contida no Evangelho. A identidade de Paulo está enraizada em 3 aspectos. O primeiro aspecto é a experiência do seu chamado, na qual viu o Senhor ressurreto. Quando Paulo estava no caminho de Damasco, foi chamado pelo Senhor Jesus. Ele viu o Senhor Jesus. Esse foi o chamado, essa é a primeira identificação do apóstolo Paulo. Mais ainda, sua comissão recebida por Deus para proclamar o Evangelho. Ele foi comissionado para pregar o Evangelho. Esse é um outro elemento da sua identidade. Veja o texto de Atos 9,15. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Era essa a missão que foi dada ao apóstolo Paulo. Essa missão o identificava. Mais ainda, os frutos do seu ministério apostólico representados pelos conversos e pelas novas igrejas. Os frutos do trabalho de Paulo atestavam sobre a sua identidade apostólica. O livro de Atos apresenta vários testemunhos de Paulo que recontam seu chamado, sua comissão e seus frutos, ressaltando a importância destes elementos para o seu ministério. Embora reconheça sua excelente formação aos pés de mestres renovados e a sua filiação à rigorosa seita dos fariseus, sua identidade não está fundamentada no prestígio nas realizações, mas em seu encontro com Jesus Cristo. Ora, o apóstolo Paulo tinha fortes elementos para se identificar, para declarar a sua identidade enquanto judeu ortodoxo, enquanto um judeu praticante da lei, mas não era isso que ele fazia, não era dessa maneira que ele se apresentava. Ainda que pudesse, ele se apresentava como discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ele se identificava a partir do seu encontro no caminho de Damasco com o Senhor Jesus Cristo. A identidade também parece ter sido uma questão importante para a recém-estabelecida igreja de Corinto.
Paulo reage firmemente às notícias de que havia divisão na congregação, em que as pessoas agora se alinhavam fortemente aos diferentes líderes cristãos. Ele lembra a seus leitores que, acima de tudo, eles são seguidores de Cristo e não de Paulo, Apolo ou Pedro. Seus argumentos em favor da unidade está fundamentada no Cristo indivisível, em seu sacrifício e em sua graça salvadora. Paulo dava importância, muita importância, para se identificar como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, como alguém que foi chamado para uma missão especial, como alguém que podia demonstrar pelos seus frutos, pelos frutos da sua pregação, que esse era um chamado real, era um chamado verdadeiro. E a nossa identidade hoje, irmãos? Como é a nossa identidade hoje? Muito bem, nós somos cristãos. Mas há milhares de igrejas cristãs, milhares de grupos religiosos que se denominam cristãos. Então, se nós dissermos que somos apenas cristãos, ainda que isso seja muitíssimo importante, nós não estamos nos identificando. Mas nós somos cristãos adventistas. O que quer dizer isso, adventistas? Adventistas são aqueles que esperam o advento do Senhor Jesus Cristo, o segundo advento do Senhor Jesus Cristo, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o texto de Filipenses 2:20. A nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e é de lá que aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa identidade, a nossa carteira de identidade enquanto cristãos, está dizendo assim: nós somos cristãos adventistas. Aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda tem algo mais na nossa identidade, algo mais que nos caracteriza. Nós somos adventistas do sétimo dia. Isso quer dizer o quê, irmãos? Isso quer dizer que nós guardamos o quarto mandamento da lei de Deus. Por que guardamos o quarto mandamento da lei de Deus? Para lembrar que o Senhor Deus é o Criador. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, é que diz lá o texto de Êxodo capítulo 20, na lei de Deus, o quarto mandamento. Portanto, irmãos, nós somos adventistas, aguardamos o advento do Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador. Mas nós também prestamos culto ao sétimo dia, ao Senhor Deus, Criador de todas as coisas. No texto do mandamento, do quarto mandamento, lá em Êxodo 20, de 8 a 11, nós vemos o seguinte: guardem o dia de sábado e considerem um dia santo. Trabalhem durante 6 dias. O sábado é um descanso dedicado ao Senhor, o Criador de todas as coisas. O Senhor abençoou o dia de sábado e o tornou santo. Portanto, irmãos, nós temos agora, hoje, no século XXI, uma identidade. Qual é a nossa identidade? Somos cristãos adventistas do sétimo dia. Adventistas porque aguardamos o Senhor Jesus. Do sétimo dia, porque continuamos honrando o dia que o Senhor santificou, separou, santificou e abençoou. E por isso, então, irmãos, nos entendemos abençoados em fazer a vontade de Deus, abençoado em representar o Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, irmãos, somos apóstolos, novos apóstolos, testemunhando sobre o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos hoje, o primeiro estudo do trimestre, onde vamos estudar as cartas do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, a primeira e a segunda carta. Certamente nessas cartas temos muitas coisas a aprender, muitas coisas a pôr em prática na nossa vida, a pôr em prática na igreja. E queremos que o Senhor nos ajude, por favor, para que nós possamos encontrar, compreender esses ensinamentos e praticá-los na nossa vida. Sermos verdadeiros representantes de Cristo, apóstolos, embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Abençoa então o estudo desse novo trimestre, abençoa a igreja, abençoa cada um dos irmãos, cada um daqueles que vai estudar prazerosamente as lições da escola sabatina e as cartas de Paulo à igreja de Corinto. Nos abençoa nesse sentido, é o que peço para mim, para cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom, irmãos, que vamos ter um novo estudo sobre as cartas de Paulo. Podemos aprender muito sobre Paulo, sobre as cartas de Paulo. Os ensinamentos de Paulo podem nos ajudar muito na nossa vida cristã hoje.
E é isso que queremos aprender nestes próximos sábados, nesses 13 sábados que temos nesse trimestre. Que o Senhor abençoe cada um de nós, abençoe você. Abençoe amanhã na tua reunião na igreja, na classe da escola sabatina, no encontro com os irmãos, nos encontros familiares. Como temos dito sempre e queremos reforçar, sábado é um dia da alegria. Portanto, seja feliz neste sábado, seja feliz ao longo da semana, mas especialmente neste sábado, que é um dia que foi separado, santificado, abençoado pelo Senhor Deus.